A melhor maneira para estudar e aprender é fazendo exercícios. Isso vale para qualquer matéria e não apenas para a história, que é minha disciplina. Então, se você quer que um estudante aprenda sem decorar, ou se você é estudante e quer aprender sem decorar, a melhor maneira é fazer exercício. Veja, nós não fazemos exercícios para treinar, nós fazemos exercícios para aprender. E esse é um processo constante. Ele não é um processo de uma ou duas semanas. Esse é um processo que se desenvolve ao longo do tempo. Seja um ano letivo todo, seja um processo de revisão de um mês ou de 2 meses. Um estudante deve fazer exercícios para aprender. E ele vai aprender para quê? Tem dois objetivos, dois grandes objetivos nesse processo de aprendizagem. O primeiro objetivo, ele é o mais imediato, é aquele que vem primeiro à cabeça do aluno e muitas vezes também do professor, que é realizar uma prova, fazer um exame, fazer o vestibular. Esse é o sentido prático do aprendizado. Mas existe um outro sentido, um sentido mais estrutural, mais de longo prazo. E esse longo prazo é para o resto da vida. Então o estudante, ele aprende fazendo exercício para desenvolver habilidades. Abre parênteses. Essas habilidades ele também utiliza no vestibular, ok? Então, eu tenho dois grandes sentidos para o aprendizagem. Usar no seu dia a dia, usar ao longo da sua vida e usar em avaliações específicas, em cobranças específicas. Porém, existe uma metodologia e aí cabe ao professor fazer a orientação de como se utiliza essa metodologia. Nós estamos falando de um determinado tema, de um determinado conteúdo. Poderia pegar qualquer conteúdo como exemplo da minha disciplina ou da sua disciplina. Sempre há no planejamento um conteúdo. No caso do aluno, sempre há no livro dele, na apostila dele, uma sequência de temas, uma sequência de conteúdos. Então, normalmente, um exercício está relacionado a um desses temas. Um exercício está relacionado a um desses conteúdos. E o objetivo, então, ele continua sendo o mesmo. No caso do professor, ensinar e reforçar aquele conteúdo. No caso do aluno, aprender efetivamente aquele conteúdo. E, em paralelo, o mais importante, as habilidades. Nós traremos um exercício para o nosso estudante previamente escolhido, previamente pensado, para que ele cumpra um determinado objetivo, que o aluno entenda conceitos. Então, apresentado o exercício numa apostila, num livro ou numa folha à parte, projetado um exercício na lousa, né, escrito ele na lousa, o que o aluno tem que fazer? Qual é a primeira parte desse trabalho? É a leitura atenta. E ler com atenção é uma habilidade cada vez mais difícil, né? Cada vez mais complexa, principalmente para os adolescentes, mas não só, tá certo? E a leitura atenta do enunciado é a primeira parte do trabalho. Muitas vezes o enunciado tem 3, 4, 5 linhas, às vezes um pouco maior, com um texto, 8, 10 linhas. Né? E você lê o enunciado com lápis na mão, com marca-texto na mão, grifando algumas palavras, principalmente conceitos, verbos de ligação, marcando os verbos de ligação, certo? E você vai ter um entendimento do enunciado. Rabisca aquilo que for necessário e importante rabiscar. E aí você vai para a pergunta, você vai achar a pergunta, às vezes a pergunta está no final, separada, às vezes tem duas perguntas, letra A e letra B, fica mais fácil identificar o que é a pergunta, porém é necessário você ler e compreender o que a pergunta exige exatamente de você, porque você tem que responder aquilo que ela quer. Não é aquilo que você sabe, não é aquilo que você lembra sobre o tema. Não. Uma pergunta, ela trata especificamente de algo e você tem que descobrir o que é esse algo. Então eu tenho uma leitura interpretativa, eu tenho uma leitura e um processo de compreensão, ok? Ótimo. O estudante sabe agora o tema
entendeu o conceito, percebeu o contexto que está naquele tema, né? E ele entende, ele compreendeu o que a pergunta exige dele. Normalmente é algo que ele aprendeu nessa aula, na aula passada, na semana anterior. Mas de qualquer maneira, como é que ele vai fazer? Ele vai deixar a pergunta de lado e vai pegar o livro, vai pegar a apostila, vai pegar o material de apoio dele e vai procurar elementos, vai procurar uma parte no texto, na teoria, que lhe permita formular a resposta. E ele vai encontrar, ele vai ler, ele tem que ler com atenção. E aí ele vai fechar o livro e vai começar a responder. Talvez ele trave, talvez ele não se lembre de tudo, talvez chegue num certo momento em que apareça uma dúvida, não tem problema. Ele deixa de lado a folha com a resposta, vira ela e pega o livro de novo. E ele faz esse movimento quantas vezes forem necessárias. Pode ser que ele demore 10 minutos para responder uma questão, 15 minutos para responder uma questão. Se você pega um vestibular muito famoso, que é o vestibular da USP, em média, numa pergunta dissertativa, o aluno tem 20 minutos para responder. Não interessa tanto tempo, interessa o que ele está aprendendo em termos de conteúdo, o que ele está aprendendo em termos de habilidade, leitura, interpretação, compreensão, identificação da situação-problema, o que ele está aprendendo enquanto processo de elaboração da resposta. Tudo isso é aprendizagem. Nós não queremos que ele coloque ali algo que ele copiou. Nós não queremos que ele coloque ali algo que ele decorou. E se ele fizer dessa forma, demorando 10 minutos ou 20 minutos, ele nunca mais vai esquecer. E eu vou dizer uma coisa para você: se você for professor, você terá cada vez mais paz. Será que no primeiro dia vai ser tudo fácil, mil maravilhas? É claro que não. Mas em poucas semanas a sua vida muda. E o aprendizado do aluno muda. A vida dele muda. O desempenho dele na prova, no vestibular, muda. Tá certo? Eu já fiz essa experiência. Há alguns anos eu faço essa experiência. Tá certo? Então você consegue mudar a sua relação com ele. E é claro que eu estou dando um exemplo aqui de fazer um exercício. No próximo vídeo, eu vou falar sobre como a sua aula vai mudar, como é que isso você pode desenvolver ao longo de algumas aulas e como isso vai melhorar a sua relação com os alunos e, obviamente, o seu nível de estresse.